Quem nunca ouviu falar sobre uma elevação do exame de sangue, da alteração no exame de sangue e ficou amedrontado com medo de um câncer de próstata? Hoje eu quero falar com você um pouquinho a respeito do PSA, o famoso exame de sangue para detecção do câncer de próstata. Quero falar tudo para você, para que não fique nenhuma dúvida. Mas antes eu quero te convidar, se você ainda não me segue aqui no canal, comece a seguir, clique aí, já me siga aqui, me siga também lá no Instagram, no @Dr. Hélio Arão Júnior. Tem um conteúdo diferente aqui, um conteúdo mais resumido lá, com vídeos, né, com informações, com caixinhas de perguntas, onde você pode tirar suas dúvidas. E hoje nós estamos aqui num ambiente diferente, hoje eu estou gravando da minha casa, né, mudando um pouquinho o cenário das gravações. Então vem comigo, eu tenho informação de qualidade para você, vou falar tudo sobre o PSA. Ah, doutor, eu posso fazer só o exame de sangue? Será que só o exame de sangue já resolve, né, com relação ao câncer de próstata? Ele é confiável? Não é confiável? Então eu quero tirar todas as suas dúvidas com relação a esse exame. Primeiro, o que é o PSA e para que ele serve? PSA é uma proteína, é uma glicoproteína que ela é produzida na próstata, né? E ela serve para quê? Ela serve para liquefazer o sêmen, né? Se não fosse pelo PSA, seu sêmen ele não sairia líquido. Ele é produzido em grandes quantidades dentro da próstata, porém em pequenas quantidades no sangue. Por isso ele é dosado no sangue, ok? Para que ele serve? Bem, o PSA é o antígeno prostático específico. Ele é específico de quem? Da próstata. Porém, ele não é específico do câncer de próstata. Não é incomum o homem chegar aqui com a alteração do PSA. Tinha um PSA normal, de repente o PSA estoura e ele chega aqui doidinho. Ah, doutor, tô com medo de estar com câncer de próstata porque meu PSA era 1,5, de repente de um ano para o outro ele está mais de 100. Isso não é histórico de câncer de próstata. Ou seja, o PSA ele não é um marcador exclusivo para o câncer de próstata. Ele é específico da próstata, mas não do câncer de próstata. Então ele pode aparecer em várias circunstâncias. Existem várias circunstâncias que vão alterar o exame de sangue. Vamos falar sobre algumas delas. Primeiro, é claro que a gente sabe que com o avançar da idade, a tendência é que o PSA se torne mais elevado. Tanto que no passado a gente tinha um ajuste do PSA de acordo com a idade. Com o passar do tempo nós vimos que isso não era adequado. Então hoje a gente quase não usa essa relação de idade com o PSA. Mas a gente sabe que no idoso o PSA é um pouco mais elevado. Existem algumas condições clínicas que aumentam o valor do PSA. Por exemplo, no meio de uma infecção, de uma prostatite, né, que é uma infecção da próstata, é normal, é comum que o PSA ele suba muito. E às vezes até mais do que você espera uma subida no câncer de próstata. O câncer de próstata ele vai ter uma elevação lenta e progressiva. A subida do PSA na prostatite, por isso que eu falei, olha, o cara está com PSA de 1,5, em um intervalo curtíssimo ele está com PSA de 100. Isso não é histórico de câncer de próstata. Quem eleva o PSA rapidamente, dobra no intervalo de tempo muito curto, isso é típico das prostatites, que é um tipo de infecção da próstata, que aumenta o PSA. Existem alguns exames que podem alterar o valor do PSA. Por exemplo, quando a pessoa vai fazer uma colonoscopia, aquele exame, né, para avaliar o intestino, ele ali durante a introdução daquele aparelho no ânus, ele aperta a próstata, ele amassa a próstata, né, e isso faz com que libere na corrente sanguínea o PSA. Então a gente tem que esperar um tempo. Fez ali uma colonoscopia, precisa esperar pelo menos 2 semanas para que o PSA volte ao valor normal. Escolher logo depois, você vai ter uma surpresa desagradável, porque o PSA vai subir. Uma outra circunstância também, a pessoa vai lá e passa por uma remoção a laser de cálculo renal, ou fez um exame que chama cistoscopia, que é um exame que passa uma câmera por dentro do canal para avaliar questões da uretra e da próstata. Então essa pessoa não pode colher um PSA imediatamente, porque ele vai vir alterado. Uma outra condição que pode afetar o valor do PSA é quando a pessoa ela faz uma atividade física, principalmente um ciclismo, do qual ele tem trauma na região glútea, ali na região do períneo. Isso pode liberar o PSA na corrente sanguínea, ele vai aumentar o PSA. Então é normal que você tenha ali um repouso de pelo menos 2 a 3 dias para colher um PSA após um exercício exaustivo, principalmente através de uma pedalada. Uma outra causa que aumenta muito o valor do PSA, né, é quando você acabou de fazer uma coleta, um exame, uma massagem prostática. Era uma prova que a gente fazia antigamente para fazer diagnóstico da prostatite crônica, era a prova de Mears Stomach. O homem ia lá e fazia massagem prostática, e isso acabava aumentando o valor do PSA. Antigamente, né, aqui em Goiânia, inclusive, tinha um doutor, ele até faleceu, e
eles tratavam essas DSTs através da massagem prostática, porque apertava ali a próstata, drenava aquela secreção, né? Isso fazia com que o PSA ia lá nas alturas. Um outro fator que pode também elevar o PSA, mas não tanto, mas nos laboratórios eles costumam pedir que haja um tempo de abstinência sexual, né? Porque existe uma relação entre a relação sexual, né? A contração prostática vigorosa ali durante o processo da emissão do sêmen, isso pode afetar de alguma forma o PSA. Eu não creio que essa condição seja uma condição tão importante, porque quando ela altera são valores muito pequenos, talvez não dê tanta importância. Eu nem costumo falar para o meu doente, espera 3 dias sem relação para poder colher o PSA, porque eu acho que esse tipo específico de alteração é muito pequena, talvez não influencie de forma importante. Agora também existem outros fatores que podem influenciar negativamente, mascarando o PSA. O uso, por exemplo, de shampoos à base de cetoconazol, muito usado para caspa. É um shampoo que ele pode abaixar o valor do PSA, porque ele acaba diminuindo esse valor de PSA. Uma outra coisa que pode também reduzir o valor da próstata, né, do PSA, é a dutasterida e a finasterida. Antes, dutasterida e finasterida eram exclusivas para o tratamento da HPB, da hiperplasia prostática. Porém, hoje, com essa febre de implantes capilares, e quem gostou do meu cabelo aqui também, o que você achou? Você que não sabe, eu também fiz um implante, só para quebrar o gelo. Quando a gente usa dutasterida, quem fez implante capilar ou quem está tratando uma calvície, essa dutasterida e essa finasterida, elas derrubam o valor do PSA e o PSA acaba caindo, né, pela metade. Então, quem faz uso de dutasterida na dose de 0,5, que é a dose para a próstata, tem que reduzir, né, tem que multiplicar o valor do seu PSA por 2. Quem usa a finasterida, né, na dose de 5 miligramas, né, que é a dose para a próstata, tem que multiplicar esse valor do PSA por 2. Quem usa a finasterida na dose de 1 miligrama para calvície não tem tanta interferência, mas de alguma forma também vai abaixar o PSA. Então, existem fatores que elevam e fatores que abaixam o PSA. Portanto, o PSA é um exame muito sensível, mas pouco específico. Então você tem que olhar ele não só como um valor do sangue, mas você tem que avaliar o contexto geral, avaliar sintomas, avaliar a presença de alguma nodulação ali junto com o toque retal, avaliar ele junto com uma alteração em algum exame de imagem, como por exemplo uma ressonância de próstata, né? Se a pessoa teve ali uma retirada da próstata por um câncer e aí hoje ela não tem próstata, então teoricamente essa pessoa teria que ter um PSA zerado. Então, se o PSA sobe pequenos valores ali na casa de 0,03, 0,04, né, aí essa pequena subida já pode indicar uma recidiva de um câncer que havia sido tratado. Então, o PSA sozinho, ele é difícil de ter valor clínico. A gente tem que ter o valor dele juntamente com os outros exames, ok? Mas uma coisa é certa, existem 2 momentos do câncer de próstata. Antes do PSA, a gente pegava 80%, olha só, 80% dos cânceres eram diagnosticados de forma avançada. Hoje, após o advento, após o surgimento do PSA, nós diagnosticamos ainda uma quantidade alta, mas são só 20% dos homens que têm câncer de próstata avançado por ocasião do seu diagnóstico após o PSA. Ou seja, antes do PSA, 80% era avançado. Hoje apenas 20% tem o diagnóstico avançado, ok? Então o PSA é uma ferramenta muito útil para o tratamento da próstata, né? Dá para confiar só nele? Não, não dá para confiar só nele, mas ele faz parte de todo o arsenal, assim como o exame digital retal, que é o toque retal, e a ressonância também o fazem, ok? Eu espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas com relação a esse tema. Esse tema ele foi colocado aqui porque vocês pediram, porque alguém me mandou uma pergunta a respeito do PSA. Então eu estou respondendo a sua pergunta, né? E se você gostou do conteúdo desse vídeo, já se inscreve aí no canal se ainda não está inscrito, deixa o seu like, seu comentário. Tem o vídeo de todos os assuntos dentro da urologia, né? A maioria deles são perguntas que vocês fazem, então eu gostaria que você deixasse aí o seu comentário, né? Se você já teve algum susto com o PSA, né? Em algum momento você foi lá e fez o exame, abriu e veio um valor que você não estava esperando, você ficou assustado, né? E depois você entendeu que realmente é um exame que ele pode deixar bastante dúvidas, né? E ele tem que ser relacionado ali com a clínica, ok? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, já deixa seu joinha, te espero no próximo vídeo.